Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a bibliotecária Mira Dantas, que também é coordenadora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. Com ela vamos tratar de vários assuntos relacionados ao trabalho da biblioteca, não é? E com ênfase inicialmente para a Semana da Criança, já que estamos no mês de outubro e a biblioteca preparou uma programação bem diversificada que vai acontecer no período que acontece, na verdade, no período de 22 a 26 deste mês. Portanto, eu agradeço inicialmente a Mira Dantas por estar aqui conosco. E como essa semana vai se desenvolver, Mira? A gente sabe que a biblioteca tem várias ações voltadas para as crianças que acontecem de forma permanente. Qual é o diferencial dessa semana? Então, é como você falou, realmente a gente constantemente, o ano inteiro, nós oferecemos o Bibliotour, oferecemos também contação de história, cinemateca. A programação especial dessa Semana da Criança vai incluir todas essas coisas, mas, traremos aí alguns contadores de história que não fazem parte, do dia a dia da biblioteca para estar incrementando, Então, o diferencial está aí, em trazer alguns contadores e encantadores de história para dentro da biblioteca. A princípio, nós vamos ter a companhia Arte e Música, com o Christian Ronda, onde ele trabalha muito a contação de história, mas também cantando a história, com brincadeiras e adivinhações, com violão, com a música, enfim. O Cia Literando também, que é a contação de história, que tem muito música para cativar e chamar a atenção dessas crianças. O grupo Ciranda de Histórias também, que trabalha muito aí com a questão das brincadeiras de antigamente, com a questão da cultura realmente de Alagoas, E, por fim, vamos ter, nos outros dias, as próprias contadoras de histórias da biblioteca, que se constituem nas estagiárias de biblioteconomia, que a gente dá o nome de As Gracinhas, porque, afinal de contas, são estagiárias da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. Pois bem, costuma-se já dizer que a biblioteca pública é a terceira casa para adultos e, sobretudo, para as crianças. Exatamente. Como esse acolhimento é feito lá? Quando a criança chega, se ela vem por meio da escola ou por meio da família, qual é as impressões iniciais que as crianças têm ao se deparar com esse acervo que é disponibilizado para encantá-la, para seduzi-la e fazê-la, no futuro, um leitor ou uma leitora, quanto mais? Então, nós recebemos, e como você disse, realmente eu creio que a biblioteca deva e é a terceira casa da criança, do cidadão alagoano. E quando eles chegam à biblioteca, normalmente a maioria dessas crianças são levadas pela escola, Pelas professoras, pelas turmas da escola. Algumas ou outras são levadas pelos seus próprios pais, mas que elas logo se encantam, porque é no térreo, assim que elas chegam, tem um acervo somente para crianças, com cadeiras e mesas adaptadas, com jogos de memória, enfim, com um aparato todo que chama a atenção dela. E aí vai desde o bebezinho, porque temos estantes e temos livros e espaços apropriados para o bebê que ainda está engateando, até a criança aí, enfim, a idade que se quiser de 10, a gente diz que criança vai até os 11 anos, 10, 11 anos, quando começa a pré-adolescência. Mas há muitos, que se acham crianças aí por muito tempo. Então, para além de tudo isso, nós estamos recebendo os grupos e atendemos com uma guia, falando da biblioteca e mostrando os espaços dessa biblioteca, para que eles voltem posteriormente com seus pais, uma vez que foram levados pela escola. E criança é um instrumento, é propagador de ideias, sobretudo na família, Quando ele tem um aprendizado na escola, a criança certamente leva para a família e pode até mudar hábitos, Claro, eu acho que a criança é a base da família, como se diz, a casa que não tem uma criança não é feliz, Tem toda essa historinha que se contam aí. Mas realmente, como a criança tem esse poder de influenciar o pai, de conquistar o pai e a mãe. Então, uma vez que ele vá,
né? Uma vez que ele tira assim realmente se gostou, se foi legal, ele vai chegar na sua casa, contar para o pai, para a mãe, para a avó, para os tios, e eles vão ficar interessados, pelo menos eu sou assim. Quando a minha filha fala muito em uma coisa, eu vou procurar saber o que é, e se realmente é bom, e se realmente está fazendo bem a ela, né? Então eles têm esse poder de influenciar, né? De conquistar os adultos, sim. Professora Mira Dantas, em relação à visita à biblioteca, atende também a crianças que são também atendidas nos CRAS? Como está essa programação? Todas as crianças, todas as instituições, escolas, CRAS, abrigos, enfim, orfanatos, independe de que instituição seja, né? Somente fazer um agendamento, porque a gente precisa saber, né, quais os dias que vamos ter público realmente, até porque nós vamos estar levando pessoas, né, para estar tocando, e a gente precisa, exatamente, né, técnicos que vão auxiliar nessa recepção. Nessa recepção, nesses momentos especiais da Semana da Criança. Então a gente precisa saber fazer uma triagem se temos uma quantidade suficiente de público, né? Fora esse agendamento, ao pai e à mãe que queira levar o seu filho, não precisa agendar. É só ir, a programação está lá do dia 22 ao dia 26, né? Pela manhã, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, e à tarde das 14 horas até as 17. Vai lá, principalmente na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, nós vamos ter coisas mais especiais. Mas os outros dias todos estão preenchidos aí com brincadeiras, caça ao tesouro, jogo da memória, playground, enfim. Pois é, de segunda a sexta, normalmente a biblioteca está aberta para fazer o atendimento geral, que inclui o atendimento às crianças. Sim. Mas a gente sabe que também que durante a semana, muitas famílias estão impossibilitadas de levar seus filhos porque trabalham, né? Os pais trabalham, quem fica com a criança geralmente não tem autonomia de sair. Há uma possibilidade de a biblioteca pensar para o próximo ano ou depois fazer também abertura aos finais de semana? Eu tenho certeza que há, sim, né? Vai sempre de uma conversa com o gestor, né, da secretaria que mantém a biblioteca, né, e uma reorganização na estrutura de funcionário para que eles possam estar servindo nesse dia e nesse horário. Mas eu tenho certeza que há, sim. Pois bem, o atendimento, independentemente da Semana da Criança, as visitas podem ser guiadas, né, pelos professores nas escolas, mas os pais também podem levar. Mas na escola, tem um número de telefone ou com quem falar para agendar essas visitas? Temos, sim. Vocês vão ligar para o número 3315-7877, vai falar na recepção da biblioteca e agendar a turma, a quantidade de crianças que vocês vão estar levando no determinado dia. Pois bem, só para lembrar, 3315-7877 para você que deseja levar seu filho ou um sobrinho, enfim, crianças, né, para terem acesso a esse mundo lúdico importante na sua formação, né, que toda criança que tem acesso à literatura se torna um adulto mais crítico, eu diria até mais feliz. Né? Verdade. Com um mundo diferente, né? Um mundo diferente. Pois bem, em relação ainda às comemorações para a Semana da Criança, eu lembro que em algum momento a biblioteca também fez a Semana da Criança com atividades também na praça. Esse ano vai haver ou não? Não, essa atividade na praça normalmente a gente faz quando a gente comemora o aniversário da biblioteca, né? Esse ano a gente comemorou em julho, né, e fizemos sem ir para a rua, né, mas vamos ter esse mês, agora em outubro, no dia 18, né, a Praça Literária, Sim. que é uma extensão das ações da biblioteca, né, juntamente com o ProLer, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, né, e muitas pessoas, muitos voluntários, né, que colaboram com essa ação. Vamos estar realizando no Barro Duro, né, no Espaço Agenda, da nossa querida escritora Fátima Maia. Né, vamos estar levando ali várias escolas, né, já temos um agendamento de aproximadamente
400 alunos para participar. Bem expressivo. Exatamente. E já é o terceiro ano que a gente realiza, né? Essa é a terceira praça literária, né? E vamos estar com o dia repleto de atividades, contação de história, dança literária, piquenique literário, enfim, cinema, brincadeiras, muita coisa, né? Então essas crianças vão ter a oportunidade de sair das suas escolas e estarem no espaço mais aberto, né? E tendo esse contato com a literatura. É lamentável que uma atividade como essa não possa ser realizada, por exemplo, na Praça Dom Pedro II, não é, que está ao lado da Biblioteca Pública Estadual, porque as condições são sofríveis. A Prefeitura poderia dar uma contribuição imensa, não é, no sentido de ordenar. O Detran também, porque aquela parte que pega a ladeira, no oitão da Assembleia Legislativa, é um trânsito caótico. As pessoas às vezes não conseguem passar porque há uma mistura de motos com carros, com van, com lotação, enfim, é uma verdadeira bagunça que estende-se até a praça, porque a praça ocupada desordenadamente, ali tem estacionamento de vans, tem pedintes, enfim, a praça está completamente descaracterizada e eu diria até abandonada. Isso incomoda, professora, aos profissionais que trabalham também na biblioteca pública? Muito, muito, né? Eu lembro que o primeiro ano que a gente realizou o aniversário da biblioteca, nós fomos solicitar o espaço da praça, né? Tem toda essa burocracia. E foi bem complicado de se conseguir, né? Conseguimos lá um espaçozinho, mas realmente eu comungo do seu conceito em relação à praça e estava vendo umas imagens da praça, né, em anos anteriores, como que era diferente. As árvores, tudo muito mais cuidado, tudo muito mais organizado. E nos causa indignação, não é? Porque praça é um ambiente para acolher a população, para permitir que a configuração da Praça Dom Pedro II, por exemplo, possibilita fazer uma tarde de pintura com cavaletes, com as crianças, com adultos, porque é uma praça que tem árvores muito frondosas, que dão uma brisa, uma tranquilidade, uma sombra, que permite essas atividades. Mas com a ocupação desordenada que se estabeleceu ali, fica impossível, além de vendedores ambulantes, enfim, é um risco até para as pessoas que transitam na área. Então, aqui eu faço um chamamento ao Detran para disciplinar o trânsito nesse curto espaço que vai do acesso à ladeira até chegar à praça, como também a Prefeitura, através da SMCCU ou das secretarias afins ambientais, para acabar com a bagunça, né, que existe na Praça Dom Pedro II. Olha, eu agradeço a sua fala, porque a gente sofre muito com a questão também de estacionamento. A frente da biblioteca ela é toda tomada, né? Então ficam ali os taxistas, eles tomam conta de tudo. A gente, até para poder receber alguém, eu tenho que falar com o flanelinha para poder ele ver se ele consegue uma vaga para a gente. Ou senão o carro tem que parar muitas vezes no meio da pista, ligar a sinaleira e esperar ali, né? De repente um guarda vem e multa. Mas assim, é algo que não existe, a gente não tem nem espaço de estacionamento para o próprio prédio. Pois é, então está aí colocada, né? A gente acredita que o poder público municipal, juntamente com o Detran, tome uma iniciativa no sentido de acabar com esse abuso, que é o uso indevido das imediações e da Praça Dom Pedro II. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Mira Dantas, bibliotecária e coordenadora da Biblioteca Pública Estadual, Graciliano Ramos. Nosso assunto é essas ações desenvolvidas no mês da criança, com a semana toda dedicada à criança, com atividades lúdicas importantíssimas nas escolas, na praça. E vamos falar agora também sobre a troca de livros, que é uma ação permanente da biblioteca que tem chamado a atenção para a condição do conhecimento, né? Às vezes as pessoas não têm a condição de ler na biblioteca e podem levar o livro para casa. Exatamente. Como está a aceitação da sociedade a essa proposta da biblioteca? Olha só, o Troca de Livros já tem uns 2 anos, mais ou menos, de implantação. E a aceitação, a gente começou essa ação dentro da Bienal, né? E a aceitação foi incrível, porque começamos com mais ou menos 20 livros doados pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, e vieram vários professores com livros bons, muitos conservados, e dizendo assim, olha só, eu estou doando, eu não quero nenhum em troca, eu estou doando para ajudar nesse movimento de troca de livros. E como a gente percebe, o Troca de Livros realmente é uma ajuda econômica que a gente, né, oferece aos leitores, que muitas vezes não têm dinheiro para estar comprando livros direto, né? E também... O livro ficou caro também, exatamente, né? Para uma população que não tem um poder aquisitivo compatível exatamente, com o mercado literário, né? E assim como também a gente propicia esse lado de pensar no outro. Eu já li esse livro foi muito importante para mim, e eu reconheço que ele me acrescentou, mas eu já li, então eu vou trocar por outro e dar oportunidade para que outra pessoa tenha essa possibilidade de crescer com esse livro também, né? Então, além dessa ajuda econômica, né, a gente dá esse fluxo, né, da informação e do conhecimento dentro do nosso estado. Então, ele tem um acrescente muito grande, as pessoas procuram muito, muitos estudantes, viu? Muitos estudantes vão lá trocar. Como fazer essa troca de livros? Como se estabelece essa troca na prática? Olha, a troca de livro na prática, você vai com um livro, ou quantos livros você quiser trocar, e você escolhe os seus livros, o livro que está lá, qual que lhe agrada, né? E a gente realiza a troca na hora. Aí a questão tem o seguinte, a gente vai olhar o livro que você está querendo trocar, porque a gente não vai trocar um livro didático, um livro de direito defasado, um livro de medicina defasado, ou um livro que está muito rascunhado, muito rasgado, e não tem como a gente trocar, né? Então, a gente tem que dar o que a gente quer receber. Então, se eu quero pegar um livro bom, arrumadinho, todo organizadozinho, e que tenha um conhecimento legal para mim, eu também vou deixar um outro que também vai servir da mesma forma para outra pessoa. É a equipe técnica da biblioteca que faz a seleção de escolha de livros por livros? Isso, não. Como é que se faz isso? A gente só faz a análise do livro que está sendo entregue. Recebido. Né? Ver se realmente esse livro é pertinente para a troca. O livro está lá nas condições exatamente. Físicas do livro. Isso, nós temos uma estante específica, que é a estante do troca de livros, e os livros ficam lá. Então, depois dessa entrega do livro, né, a gente analisa e diz, olha, ok, esses livros a gente aceita. E aí a pessoa vai lá, escolhe o livro que quer, depois volta para a recepção para dizer, olha, eu estou trocando por esse, esse e esse. E a cada livro que é recebido, a gente dá um carimbo do troca de livros, para onde quer que ele esteja, quem pegar saiba que ele foi do troca e que ele veio da biblioteca. Exatamente. Dessa ação. É solidária até. Exatamente. Do ponto de vista do conhecimento. Né? E como a gente está falando aí de fluxo da informação e do conhecimento, Gorete,
eu gostaria de falar do serviço da biblioteca, né, que também propicia isso, que é o serviço de empréstimo domiciliar de livros. A gente lançou há um ano, lançamos no dia 11 de setembro de 2017. Né? Hoje a gente está com poucas pessoas cadastradas, mas eu creio que é por causa, né, as pessoas não têm conhecimento, muita gente ainda não conhece a biblioteca, que é uma coisa incrível, mas existe. Né? E a biblioteca é novinha, só tem 153 anos. Mas assim, a gente está com o serviço de empréstimo domiciliar, que eu posso dizer que é um serviço básico, né? É algo que é base para a existência de uma biblioteca, é oferecer o serviço de empréstimo domiciliar. Mas conseguimos colocar esse serviço de ser realizado o ano passado. Estamos com 124 pessoas cadastradas que estão fazendo esses empréstimos, que tem o objetivo de fazer fluir mesmo essa memória, essa cultura, esse conhecimento, né? E que haja essa fruição de verdade. Então, a Biblioteca Pública está recebendo todo alagoano, ou mesmo que não seja alagoano, mas que resida em Alagoas e que comprove isso com 3 comprovantes de residências atualizados, a gente faz o cadastro e na hora mesmo você já sai com o seu livro. Que bom. Entre os espaços existentes na biblioteca, um destinado às obras de arte também. Sim. Como é feita essa seleção? O que há disponível no acervo para o conhecimento das pessoas que visitam a biblioteca? Olha só, a biblioteca, ela é nela consiste um grande acervo. Tecnicamente, como bibliotecária, a gente organiza o conhecimento em números e numericamente, eu posso dizer para você que a nossa Biblioteca Pública do Estado, ela abarca do 0 ao 900. Então, ou seja, toda a área do conhecimento está, né, dentro da Biblioteca Pública. Dentre essas áreas, nós temos sim uma área específica de artes, né, e que dentro da artes a gente tem outras mais específicas, como desenho, como pintura, música, teatro, né? Então, nós temos eu sou bibliotecária e coordeno um corpo de estudantes de biblioteconomia e a gente faz essa seleção, essa catalogação, essa classificação, onde destinamos, né, cada livro na sua área determinada. E que hoje nós estamos com um processo, que é o processo de automação desse acervo, né, que foi a partir desse software de gerenciamento da biblioteca, com automação, magnetização, etiquetação, que foi possível lançar o sistema, o serviço de empréstimo domiciliar. Né? Então, hoje nós temos, no total, 75 mil títulos bibliográficos dentro da biblioteca, mas automatizados e disponíveis para empréstimo, temos 17 mil. Né? E a cada dia esse número vai crescendo porque nós estamos constantemente acrescentando e automatizando no software. Então é importante que a população saiba que pode contar com essa alternativa de estar sempre com um livro novo para quem vai ler, né? E disponível numa biblioteca com tantos títulos. Exatamente. Né? Então, além do troca de livros que você leva o seu e leva o outro para casa e é seu, né? Nós temos o serviço de empréstimo, que não é seu, mas você vai levar para casa, vai ler, né? Vai poder renovar várias vezes e depois vai devolver, porque você tem que ter a consciência, né? E todo cidadão tem, que aquele livro ele tem que ir para aquele espaço, que é um espaço público e é um espaço que atende a muita gente. Então, o mesmo livro vai oferecer os mesmos conhecimentos ou mais, dependendo da interpretação a muitas pessoas. Professora Mira Dantas, a coleção de livros que são livros raros, né? O que a gente poderia destacar nesse acervo? Temos um acervo raro, realmente, né? Temos uma sala específica de obras raras, né? E são obras selecionadas criteriosamente, né? E pegamos alguns critérios determinados pela Planor, que é o Plano Nacional de Obras Raras da Biblioteca Nacional, e fizemos os nossos critérios aqui da Biblioteca Pública, né? Dentre eles, a questão da capa do livro,
a editora, se existe essa editora, se não existe mais, ele torna-se um livro raro, né? Mas temos um livro que ele é super antigo, né? E fizemos uma pesquisa aqui no Brasil, a gente não tem um outro livro semelhante. Nós temos uma coleção, né, do Diogo de Couto, né, que são cartas de navegação da Ásia, né, de 1778. Né? Então, como é uma coleção, ele vai vários volumes. São 10 volumes, né? Mas o primeiro volume, ele é de 1778. E como a gente tem... Diogo Couto, escritor português. Exatamente. Então, ele fala daqueles, né, das navegações, de descobertas, enfim. E um livro que está aberto à pesquisa. Né? Aberto à pesquisa, né? Com algumas ressalvas, porque como é uma obra rara, exatamente. Então, é um acervo que ele é de portas fechadas, mas isso não quer dizer que você não possa ter acesso. É só você chegar na recepção da biblioteca, se identificar e dizer que precisa fazer uma pesquisa, gostaria de visitar obras raras. A gente abre, a gente coloca um funcionário para estar à sua disposição, colocando também luvas, que é muito importante, para a proteção do livro e para a sua proteção, assim como máscaras, né? As luvas protegem você e protegem os livros. Claro. Porque, afinal de contas, o livro está ali, né? E, infelizmente, a gente não está num... É perecível, né? É perecível e a gente não tem uma climatização. Uma climatização adequada para aquele espaço, né? E uma proteção para o livro, porque nós, né, mesmo que não estejamos com cremes na mão, é natural do corpo, né, produzir um óleozinho da proteção, e aquele óleo ele fica no livro, e aquele óleozinho vai atrair os insetos, né, os destruidores biológicos para aquele livro. Professora Mira Dantas, em relação ainda à questão das artes, né, qual é o gênero de pintura que é predominante na exposição que é feita lá na biblioteca? Certo. Para além do acervo bibliográfico, né, específico de arte, nós temos na biblioteca, em toda a biblioteca, em todo o espaço da biblioteca, exposições permanentes de quadros, de pinturas, né, que na sua maioria são de alagoanos, né? Então temos pinturas que retratam a cultura alagoana, que retratam o pastoril, que retratam o guerreiro, a chegança, a marujada, os né? folguedos os populares. Folguedos, exatamente. E temos alguns outros, né, que são reaproveitamentos, né, de artistas plásticos, como a Tânia Maia Pedrosa, né, está lá bem representado na biblioteca pública. Temos um quadro também maravilhoso, né, que é da Mônica Torres, né, que ela tem muito esse trabalho também de retratar a cultura alagoana. Então toda a biblioteca ela está, né, nas suas paredes com essas pinturas reflexivas do que existe aqui, até porque nós recebemos várias pessoas de outros países e de outros estados, então eles estão visitando a nossa biblioteca e tem que saber o que é que tem em Alagoas. Para além do acervo, para além do livro, nós temos também artistas plásticos. Pois bem, em relação ao Palacete, né, Barão de Jaraguá, há uma curiosidade também de saber como a biblioteca chegou ao Palacete, como o Palacete foi construído, porque nós temos um acervo arquitetônico no centro da cidade que foi praticamente, digamos assim, encoberto, né, pelo comércio, né, pelos letreiros, né, que não são discretos, né, eles tomam praticamente toda a face da platibanda, não é? É verdade. Então, há uma curiosidade das pessoas sobre o prédio em si? Sim. Na verdade, a gente usa até isso como um dos atrativos a vir conhecer a biblioteca, né? A biblioteca, o prédio em si, é mais velho do que a própria biblioteca, né? O prédio, ele tem mais ou menos
não se tem uma data exata, né? Mas ele foi construído ali em 1840, mais ou menos na década de 40, segundo o historiador Moacir Santana, né? Então ele tem mais ou menos aí uns 178 anos de construído, quase beirando aí os 200 anos de Alagoas. É verdade. Então tem toda uma história intrínseca naquelas paredes grossas e robustas da biblioteca que falam, né, desde a chegada de Dom Pedro II, que veio para a inauguração da catedral e ficou hospedado no palacete, né, do Barão de Jaraguá. Que ele construiu às pressas, que né? construiu às pressas, porque ele queria que Dom Pedro II, né, estivesse hospedado na sua casa. E que construiu ostentando ainda mais, porque ele construiu bem mais acima, e bem mais alto do que a casa do Barão de Atalaia, né, que fica hoje a Associação Comercial. Exatamente. Então tomou toda a visão da casa do outro, para que a casa dele pudesse ter a visão da praia e que o Dom Pedro II pudesse ficar hospedado, e conseguiu. Ele, sua comitiva, né, e Teresa, se hospedou no palacete. Então tem essa história toda de Dom Pedro que esteve ali naquele espaço. Tem história aí da escravidão que existia, a história da construção mesmo do prédio, porque hoje o prédio ele se manteve, né, originalmente. Então, desde o piso, né, você pode ir na biblioteca, você vai ver que o piso é totalmente de madeira de lei, as escadas, né, os rodapés, as portas e janelas, tudo original. 54 cômodos. 54 cômodos, exatamente. Né? Então, é um atrativo à parte, é não é? Entrar na biblioteca e viver uma história de Alagoas, uma volta no tempo. Uma volta no tempo. E depois disso, você sentar lá e pegar um livro e ir para um outro país, ou para um outro estado, né? Ou ficar no seu próprio estado, mas conhecendo outras coisas. Pois é, no nosso próprio estado, né, saboreando a nossa literatura, o que se produz em Alagoas, desde antes até os nossos dias, uma qualidade que é reconhecida internacionalmente. Exatamente. E lembrando da sua fala inicial, né, como hoje o centro tem vários prédios históricos lindíssimos, mas que não são tão valorizados pela população. Incrível que ontem eu estava conversando com o atual diretor do Promemória da Secretaria de Estado da Cultura e nós estávamos realmente falando sobre isso, né? Porque se você olhar para além dos outdoors das lojas, vocês vão ver as fachadas dos prédios, vocês vão se encantar. E o turismo, ele é feito em Alagoas somente ressaltando as praias, os bares. Pois é, quando eu estive em Florianópolis, o centro da cidade, o comércio me chamou a atenção. A senhora conhece? Não. Pois bem, toda a parte do comércio, que é uma parte baixa, assim como aqui em Maceió, as lojas têm apenas letreiros de neon. Toda a parte arquitetônica fica exposta à população e aos turistas, porque isso é a nossa história. Essa confusão de letreiro que tem no centro da cidade deixa a cidade com um aspecto até meio sujo, poluído, né? Um aspecto visual. Exatamente. Verdade. Que não contribui realmente em nada para a nossa história, né? É verdade. Seria oportuno também que a prefeitura cuidasse desse ordenamento junto com o setor comercial, né? Exatamente. Dá essa padronização, na verdade, né? Pois é, porque a loja em si, ela é atraente para o consumidor quando ela pratica preços competitivos, né? Não é um letreiro que vai determinar o fluxo de compradores, digamos assim. Exatamente. E deixa a cidade realmente mais bonita, mostrando quem ela é. Né? Olha aí, uma ótima ideia de Gorete, né? Então, quem estiver ouvindo, por favor. Mas eu gostaria de falar sobre a questão de trazer as outras pessoas para conhecer para além das praias e dos bares, não existe. No próximo bloco, a gente em 1 minuto está de volta. Até já.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a bibliotecária Mira Dantas, que vem a ser também coordenadora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. Nosso assunto é vasto, falamos aqui sobre as ações que são desenvolvidas pela Biblioteca Pública Estadual e neste mês com uma programação especial para as crianças, que é de 22 a 26, não é, com a Semana da Criança, com atividades dentro e fora da biblioteca. Mas no bloco anterior, no final do bloco anterior, a professora Mira Dantas falava sobre essa desconstrução da cultura que se tem ainda em Alagoas, de que o turismo ele está preparado apenas para o sol e o mar. Nós temos cultura. Nós temos um atrativo turístico que é, na verdade, a motivação de quem viaja, é conhecer novas culturas. Não é isso, professora? Exatamente. Então, é um apelo que eu faço, né, às pessoas que ordenam essa como é que eu passo, esse eixo. Essa cadeia produtiva do turismo, né? Que não está errado, né? É um fluxo econômico que deve existir, mas que esse grupo de pessoas que visitam Alagoas possam conhecer, para além das praias, para além dos bares, também os museus, a biblioteca pública, porque só aqui no centro nós temos muitos museus belíssimos. Temos a biblioteca, temos o Instituto Histórico, temos o Museu Pierre Chalita, o Museu Floriano Peixoto, né? E temos também vários outros prédios aqui no centro. Precisa-se somente organizar, né, essas fachadas. Professora. Agora, dentre esses prédios, não é, esses espaços públicos, o que a gente observa é que a biblioteca, né, e o Palácio do Governo é que tem uma abertura regular permanente. Os demais, a gente nem sabe como funciona de abertura ao público. Então, o governo também tem de fazer a sua parte nesse sentido. Não é? Porque o museu, por exemplo, Pierre Chalita, a gente não sabe ali no alto de Santa Terezinha, não é? Do Mirante de Santa Terezinha, claro, tem um acervo belíssimo, eu particularmente conheço, mas a gente não sabe se está aberto à visitação pública de uma forma ordenada. Para isso, para que a população tome conhecimento e se interesse de visitar, tem de haver também essa divulgação sobre os horários de visitação pública, não é? Exatamente. Eu acho que se houver uma reunião com os responsáveis por esses espaços e a pessoa aí, né, da Secretaria de Estado do Turismo e município também, né, para ordenar esses horários e para poder eles também saberem, né, como é que funciona e para divulgar, tudo se comunica e tudo funciona direitinho. Professora, saindo da questão literária, do mundo lúdico, dos livros, da literatura, a biblioteca também tem auxiliado a sociedade no sentido da procura de uma condição melhor de trabalho na elaboração do primeiro currículo. Como se chegou a essa iniciativa? Exatamente, né? Como a biblioteca tem a função de instruir, de formar, né, de propiciar realmente uma base para que essa pessoa, a partir dali, ela venha caminhar com as suas próprias pernas, né? Depois disso tudo, ela precisa ter
um portfólio, né, um documento, né, em resumo, que apresente-se em qualquer canto e você conheça a qualidade e a performance de uma pessoa, né? Em tempos de desemprego, Exatamente. Nada mais oportuno. Então, associando, porque a biblioteca ela não é algo somente no mundo da fantasia, eu vou ler o livro e só vou ler o livro. Não, não é assim. Você lê um livro e daquele livro você parte para a sua realidade de uma forma bem mais substancial, né? Então, ela tem a função, a biblioteca tem a função, né, tem por obrigação instruir o cidadão, né, sobre assuntos básicos, até da própria sobrevivência, né, no local. E uma delas é do currículo. Por que não está instruindo o cidadão a conseguir o seu emprego? Então, o elaborar currículo, a Biblioteca Pública do Estado não é a primeira a realizar isso. Esse é um exemplo de bibliotecas de outros países, tá? Numa das minhas andanças, das minhas comunicações, eu obtive isso e trouxe para a nossa biblioteca pública aqui. Então é importante que a população tenha conhecimento, dessa alternativa, de se aprender também a elaborar um currículo profissional. Exatamente. Professora, e sobre as aulas gratuitas de xadrez? Isso. Qual é o público que tem se motivado a aprender esse jogo que é tão conceituado e exige tanto raciocínio, tática, estratégia? Muito bom mesmo. A gente tem um público muito variado. Para todas as ações da biblioteca, nós não temos um público específico. Para a contação de história, a gente tem um público específico que a gente especifica, mas que muitas vezes o idoso também gostaria de estar ali ouvindo. Mas para a hora do xadrez, que é assim que a gente chama, né, a gente tem recebido, Gorete, crianças de 8 anos, 9 anos, que dão uma aula no xadrez, né, a idosos também, né? Então, é um momento para que essa faixa etária, né, dos idosos, estávamos até falando ultimamente, né, os 60 a mais, que agora vai mudar, né, os 60 a mais, possam ter esse espaço para se comunicarem, para se distrair. A biblioteca pública também é esse espaço, né? Então, é dia de terça e dia de quinta, às 14 horas, e vai das 14 horas às 17, mas aí você pode ficar o tempo que você puder. Então, compareçam. Pois bem, compareçam, porque o chamamento é sedutor para para várias atividades. Bem, eu lamento informar, professora, que o nosso tempo terminou. Algumas considerações finais? Não, eu gostaria de agradecer o espaço, né, para a Biblioteca Pública do Estado. É muito importante ter espaços como esses para divulgar as atividades, as ações, para que as pessoas comecem a saber da existência da própria biblioteca e que não é simplesmente um espaço parado, inerte no tempo, mas sim um espaço vivo e dinâmico. Em movimento. Em movimento. Então, compareçam à biblioteca pública. Pois é, e se você quiser agendar alguma visita com crianças ou grupos de adultos, é só ligar para o 3315-7877, que você está vendo aí na base do vídeo. Portanto, eu agradeço a sua participação, professora Mira Dantas, e obrigada mesmo por essas informações de interesse de todos nós. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada também. A você também, nosso agradecimento por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.